teologia da libertação, como afirmam os próprios membros dessa corrente, né? O próprio Leonardo Boff disse que ele não veio trazer a fé no marxismo, mas o marxismo para dentro da fé. Aí a igreja levantou a voz, etc. Mas isso não começou na década de 80, porque o marxismo deu origem ao socialismo, né? O socialismo é uma etapa anterior ao comunismo, né? Que na prática é inviável. Não existe uma sociedade sem Estado, sem hierarquia, etc. Mas o marxismo, o socialismo, o comunismo, desde o Beato Pio IX, né? Que tomou posse, se não me engano, em 1846, desde o Beato Pio IX, passando depois pelo início do século XX, com Leão XIII, Pio X, Bento XV, Pio XI, XII, etc., até Bento XVI, e a gente vai comentar ainda sobre o Papa Francisco, sobre isso também, todos esses papas pronunciaram solenemente contra essa corrente. Mesmo assim, com toda essa pronúncia, ainda assim a gente vê esse problema. Na raiz da questão, o senhor disse desde o início, que não tem compatibilidade com a fé, não tem como. Agora, como foi possível chegar do tamanho que chegou? Porque isso aí expandiu de maneira muito grande em toda a América Latina. Como foi possível? Se era uma coisa solenemente condenada na igreja, como que chegou onde chegamos? Eric, aqui. Primeiro, alguém afirmar que não veio levar a fé ao marxismo, mas o marxismo para dentro da igreja? Imagina alguém afirmar que não veio trazer luz às trevas, mas veio trazer as trevas para a luz. Olha, é de matar, não? Uma coisa dessas. Agora, Salastro, eu penso muito naquilo que diz o Salmo 94. Não endureçais o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. O que eu acredito é que, quando os papas condenam essa doutrina que parte do ateísmo, na verdade, a condenação está aí em virtude do ateísmo. E ontem ainda ouvia de um sacerdote muito preparado, numa palestra da qual participei, escutei pessoalmente, que ele dizia assim, não é que, falava de Pio XI, não é que o marxismo e o catolicismo são incompatíveis porque Pio XI falou que são. Não, Pio XI falou que são porque são de fato, ok? Porque são, e não foi só ele, todos os papas. Agora, quando a igreja recorda a verdade, diante da verdade você tem duas decisões. Você, humildemente, aceita, acata, e é por ela orientado, curado, conduzido, ou você a repele, e aí pela senda das trevas, você vai chegar a cometer realmente absurdos, loucuras. Eric, Jeremias 6,16 fala, parai e perguntai sobre os antigos caminhos. É isso que os papas estavam dizendo. Parai e perguntai sobre a doutrina revelada de ontem, hoje e sempre. Não sobre o que fizeram dela. Segundo, exatamente o querer pessoal. Segundo, o querer resolver as coisas do próprio jeito. O problema é quando a gente quer resolver as coisas do próprio jeito. Aí você pega uma série de comunidades religiosas, você pega uma série de paróquias e assim por diante, que em vez de continuar trilhando o caminho da verdade, do bem, da justiça, como sempre aconteceu, aos pés do Senhor, porque o homem, quando adora a Deus, o homem, quando busca a Deus, ele sabe por onde ir, ele tem a clareza do que fazer. Eu torno a dizer, meu querido, começaram a fazer por conta própria. Agora vai ser do nosso jeito. E cá entre nós, fazer do nosso jeito, não foi a mesma sedução de Adão e Eva? Pois é. Não foi? Por que arrastou a tantos, Eric? Que nós temos o pecado original. O ser humano tem tendência ao orgulho, a querer fazer por si próprio. E o fato de nós, sacerdotes, religiosos e religiosas, sermos consagrados a Deus, porque todo batizado também o é, não dirime essa possibilidade, não. E a tentação de dizer, olha, agora vamos fazer do nosso jeito. Sei que a igreja está ensinando assim, eu sei que até aqui foi assim, mas agora não. Agora vai ser como nós queremos. E foi o que acabou acontecendo, a sedução do sereis como deuses. Queria só fazer um comentário rapidamente para a gente encerrar essa parte para outras questões interessantes.
O senhor falou de Pio XI, ele escreveu um documento solene contra isso, mas em 1949, já com Pio XII, tem o decreto contra o comunismo, que é curto e grosso, dizendo que não podemos associar, fazer parte e nem entrar nessa furada chamada marxismo, comunismo, socialismo. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Esse decreto contra o comunismo ainda é válido até hoje? Se ele é válido, personagens clássicos marxistas, como por exemplo Che Guevara, aquele grande assassino cubano, nós não podemos associar com as imagens religiosas, não tem como. De maneira alguma. Isso é uma blasfêmia. É válido, é doutrina perene, porque a condenação de uma doutrina ateia vai ser perene até o final. A mentira vai ser mentira até o fim. A mentira não foi mentira no passado, porque um papa achou que era mentira e ponto final. Não, era mentira. O servo de Deus, aquele que Deus colocou à frente de seu rebanho para vigiá-lo, diagnosticou, conseguiu identificar a mentira e denunciou-a. Então, a denúncia continua sendo plenamente válida. E o remédio é que nos conservemos na sã doutrina, naquilo que a igreja ensina. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ninguém tem maior amor do que o que dá a vida pelo seu próximo. E quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso significa obediência e fidelidade até a morte. Queria que o senhor fizesse um comentário para a gente, antes da gente terminar ainda esse segundo bloco, sobre a figura do pobre diante da teologia da libertação. O próprio documento do cardeal Ratzinger, principalmente o de 84, ele fala da justa aspiração por buscar resolver esse tipo de problema, também sociais, e que o cristão faz parte diante dele. Mas faz um paralelo para a gente entre a pobreza evangélica e essa busca via marxismo, na qual a teologia da libertação acabou entrando de cabeça, e que bota essa figura do pobre também no centro dessa discussão. Comenta para a gente. Tá. Primeiro, o pobre é só uma bandeira, nada mais. Sendo bem sincero aqui, olha, a teologia da libertação não está nem aí para o pobre. Nem há aí. Eu vi muita gente com o discurso do pobre na boca, mas que, vá lá, hein? Na prática é uma coisa totalmente diferente. Tanto que, Eric, hoje é real, pode prestar atenção. Não é mais o pobre, agora é o verde. É o ecologismo. Agora nós não temos que salvar mais os pobres, nós temos que salvar as árvores. Nós temos que salvar as tartarugas. Nós temos que salvar as lulas, os peixes. Mudou. Presta atenção. O discurso é outro. Porque sempre tem que existir uma bandeira que desfoque a questão de Deus é o centro da vida, da existência, da história e do mundo. O pobre, segundo o Evangelho. A pobreza, muito mais do que uma mera circunstância ou situação momentânea, ela é uma atitude, segundo o Evangelho, de coração. Dito, a virtude do desapego e do desprendimento com os bens materiais. Evangelicamente, o padre Raniero Cantalamessa, o pregador pontifício Frei Raniero Cantalamessa, escreveu sobre isso. A pobreza, evangelicamente falando, não é nem tampouco a atitude de conivência e indiferença com a miséria material do homem, mas é uma atitude de virtude interior, de desapego dos bens materiais na sua relação com eles, sabendo que são um instrumento e um meio para se realizar o bem comum, para se fazer o bem a todos. De tal maneira que, sendo assim, vamos parar com essa conversa furada de que ser pobre, materialmente falando, estar no reino de Deus, é estar salvo, e ser rico é estar condenado ao inferno. Negativo. Eu conheço a história de um mendigo que em Madrid, me permite? Claro. Em plena Guerra Civil Espanhola, ele passava aqui a colar recebendo sopões que se distribuíam na época, e ele carregava uma colher no seu bolso, é tudo o que ele tinha. E então ele tirava aquela colher para tomar o sopão, e depois que terminava de tomar o sopão, ele lambia aquela colher e ele esfregava nos farrapos da sua roupa e guardava como se aquilo fosse assim intocável. E se alguém pedisse para ver a colher ou apenas tocá-la, ele se enfurecia. Como eu conheço muita gente que nessa atitude de nobreza interior, de dignidade cristã em relação ao mundo da matéria, porque sabe que ele não é o fim, é um meio, fez de tudo aquilo que possuía um dom, um bem e um serviço. Portanto, nem a pobreza material leva para o céu, nem a riqueza leva para o inferno. O que Deus vai julgar em cada um de nós é o seu coração. E como se relacionou com tudo isso.
Conheço muita gente também que vive numa miséria material enorme e que sua miséria moral ainda é um pouco maior. Desculpe-me. Seja na jogatina, seja nos vícios e assim por diante. E também conheço gente que, abastada, viu, Eric? Certo. E que vive numa miséria, numa pobreza material, numa pobreza espiritual enorme. Agora, essas pessoas não têm o direito de receber o anúncio da redenção? De escutar que existe um Salvador que deu a vida por elas? E que se entregam às suas vidas, elas mudam de coração e mudam de mente e passam a viver de uma nova forma, o que vai gerar um bem e um fruto também objetivo e prático para a vida de seu semelhante, porque aprenderão a partilhar? Nós precisamos ter clareza dessas coisas. Vamos parar com esse lobby de que, a opção preferencial da igreja pelos pobres é no sentido de que, para além dos sofrimentos morais e espirituais, também se agrega o sofrimento material. Como caridade, como misericórdia, a igreja está atenta e acompanha-os com o maior carinho, uma maior ternura. Mas isso não é sectarismo, não. Não vem ensinar isso como sectarismo.